Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração a partir da palavra de Deus, essa palavra que nós entendemos trazer vida, trazer direção, trazer consolo, conforto, mas também confronto ao nosso coração para que conheçamos a verdade e vivamos no centro da vontade de Deus. Seja muito bem-vindo você que está conosco aqui nesta segunda-feira. E eu quero aproveitar e pedir para que você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar ainda outras pessoas através dessa mensagem de fé e esperança para o nosso coração, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá bom? Bom, a nossa reflexão de hoje, ela está baseada no Salmo de número 99 e é um salmo que fala sobre a santidade de Deus. Salmo de número 99, salmo que fala sobre a santidade de Deus, e nós vamos ler então este salmo e vamos aplicar, não é, este texto aos nossos corações. Bom, vamos lá. Vamos começar lendo o salmo, e à medida que a gente for lendo, a gente vai aplicando aos nossos corações, tá bom? Então, a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 99, a santidade de Deus. E o salmista começa dizendo assim: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem com eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Veja que ele começa mostrando a grandeza de Deus, exaltando a grandeza de Deus. Ele diz que o Senhor está entronizado acima dos querubins, o Senhor está exaltado acima de todos os povos, é grande em Sião. Então ele começa falando da grandeza de Deus. E isso é muito importante. Nós precisamos ter noção e consciência de que nós estamos falando de um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, e é muito mais do que poderoso, ele é todo-poderoso. Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Nós não estamos falando de um Deus criado pela imaginação humana. Nós não estamos falando de um Deus fruto da imaginação humana. Estamos falando de um Deus que é Senhor do universo, que é Senhor de todas as coisas e que está acima de tudo e de todos. Esse Deus que criou e sustenta todas as coisas. É sobre esse Deus que nós estamos falando. E o salmista, então, no versículo 3, ele diz assim: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Agora ele fala da santidade de Deus. Esse Deus que é grande, que está entronizado acima dos querubins, que é exaltado acima de todos os povos, é um Deus santo. Não é um Deus que se mistura com o pecado, não é um Deus corruptível, não é um Deus sujeito a falhas, sujeito a imperfeições, não, ele é um Deus santo, perfeito, justo, ele é o Deus que não há nenhuma possibilidade de erro, ele é o Deus perfeito, ele é o Deus santo. Então é muito importante também termos essa compreensão da santidade de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós falamos da santidade de Deus, nós estamos também falando da necessidade de nós vivermos uma vida de santidade para estar em comunhão com Deus.
O próprio Deus, nós vamos lá para o Antigo Testamento, o próprio Deus vai dizer: sejam santos, porque eu sou santo. E aí, por exemplo, o apóstolo Pedro, depois ele vai citar essa afirmação lá na sua carta, dizendo: sejam santos em todos os vossos procedimentos, assim como é santo aquele que vos chamou. Então, o Deus a quem nós servimos é santo. E nós precisamos andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz o escritor aos Hebreus. Então, se nós queremos nos aproximar desse Deus que é santo, se nós queremos viver em comunhão com esse Deus que é santo, se nós queremos inclusive conhecer esse Deus que é santo, é preciso fazer como o Senhor disse a Moisés naquela experiência da sarça ardente. Precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Não necessariamente de forma literal, não literalmente, mas tirar toda imperfeição, tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, andar no caminho que agrada ao Senhor. Quando fala de tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que estamos é um lugar santo, fala também sobre a necessidade de andar num caminho que agrada ao Senhor. Porque não adianta termos sandálias novas e vivermos em caminhos velhos. Não adianta ter sandálias novas e continuar trilhando caminhos errados. Não adianta conhecer a verdade e continuar escravo da mentira. Não adianta conhecer a palavra e continuar desobedecendo a ela. Inclusive ontem nós falávamos sobre isso, sobre a necessidade de nós conhecermos e praticarmos a palavra. Não basta conhecer, é preciso praticar. Não basta saber qual é o caminho que devemos seguir. É preciso trilhar esse caminho, é preciso seguir a palavra de Deus, obedecer à vontade do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. O Deus a quem nós servimos, o Deus de quem nós estamos falando é um Deus santo e por isso nós devemos buscar viver uma vida de santidade. E uma vida de santidade não significa necessariamente uma vida sem erros, porque nós estamos ainda sujeitos a falhas, sujeitos a erros, mas significa uma vida comprometida com a verdade, comprometida com o reino de Deus, comprometida com a palavra de Deus. Eu gosto do texto do apóstolo João, quando ele escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz assim: olha, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí ele começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: meus filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, a ideia é que nos abstenhamos do pecado, é que nos afastemos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas se porventura pecarmos, se porventura fizermos algo que desagradou ao Senhor, nós devemos nos arrepender, devemos confessar ao Senhor e nos submeter à disciplina do Senhor. Veja, nós devemos nos arrepender, devemos confessar e nos submeter à disciplina estabelecida pelo Senhor. Porque o perdão não exclui a disciplina. O perdão não exclui o processo de restauração. O perdão não exclui a necessidade de sermos lapidados, purificados e santificados pela palavra de Deus. E aí, a partir do versículo 4, o salmista diz assim: és rei poderoso e que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado dos seus pés. O Senhor é santo. Ele novamente aqui fala da santidade de Deus, o versículo de número 5. No final do versículo ele diz: o Senhor é santo. Não é demais lembrar que o Senhor é santo. Nunca é demais lembrar que o Senhor é santo. Quanto mais nós lembramos que Deus é santo, mais nós entendemos a necessidade de viver uma vida de santidade. Quanto mais nós entendemos que o Deus a quem servimos é um Deus santo, mais nós entendemos a necessidade de viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas ele diz também que esse Deus a quem nós servimos e sobre quem nós estamos falando é um Deus que ama a justiça, que estabelece o direito
que executa o juízo e a justiça em Jacó. Então, ele é um Deus justo. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Deus não tem filhos preferidos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus justo. E sabe o que isso significa? Significa que, se eu errei, eu preciso consertar o meu erro. Deus não vai passar a mão sobre a minha cabeça. Se eu errei, eu devo me arrepender, confessar e me submeter à disciplina estabelecida pelo Senhor. E aí onde a gente percebe a questão da maturidade. Porque a pessoa imatura, ela não aceita a correção. Ela não aceita ser exortada. Ela não aceita ser orientada. Ela não aceita ser disciplinada. Ela não aceita. Então, uma das formas de perceber se a pessoa está amadurecendo espiritualmente ou não é como ela reage diante de uma disciplina, diante de uma exortação, diante de uma correção. Aquele que ouve, reconhece e aceita a disciplina, esse está amadurecendo espiritualmente. Mas aquele que só quer o tempo todo, que passe a mão sobre a sua cabeça, que não quer ser chamado a atenção, que não quer ser corrigido e que não se submete à disciplina estabelecida pela palavra, então esse mostra a sua imaturidade espiritual. Então, nós precisamos entender que Deus é justo, Ele ama a justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. É preciso termos essa consciência. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é misericordioso, mas também é justo. Uma coisa não exclui a outra. E aí, é interessante que ele diz no versículo 5: exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado dos seus pés. O Senhor é santo. Então, reconhecer a grandeza e nos prostrar diante da grandeza e da santidade de Deus. Nós não devemos nos achegar a Deus com um olhar altivo ou com uma prepotência ou com soberba. Não. Nós devemos nos aproximar de Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado e nos prostrarmos diante da grandeza e diante da santidade de Deus. Quando nós nos prostramos, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus. Quando nós nos prostramos, nós estamos reverenciando a esse Deus. Quando nós nos prostramos, nós estamos reconhecendo a santidade de Deus. Nós estamos reconhecendo o quanto nós dependemos de Deus. Esse prostrar-se é um sinal de rendição, é um sinal de contrição, é um sinal de adoração. Aquele que não se prostra também não se presta a fazer a vontade de Deus. Aquele que não se prostra em adoração também não tem condição de se levantar para a proclamação. Somente aquele que se prostra em adoração tem autoridade para se levantar para a proclamação do reino de Deus. E ele continua dizendo, a partir do versículo 6, Moisés e Arão entre os sacerdotes e Samuel entre os que invocavam o nome do Senhor, entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor e ele ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Então, ele cita aqui Moisés, Arão, Samuel, os sacerdotes. Veja, quando eles clamavam, quando eles invocavam, o Senhor os ouvia. Hoje nós temos a compreensão de que todos nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Na morte, na cruz, Jesus rasgou o véu do santuário. Não há mais separação entre nós e Deus. Não há mais a necessidade de um sacerdote interceder por nós. Agora, em Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. O próprio Jesus nos ensina a orar chamando Deus de Pai, porque o que Deus quer conosco é esse relacionamento de pai e filho. Deus nos chama para a filiação.
Deus nos chama para comunhão, Deus nos chama para intimidade com Ele. Então, eles invocavam, eles clamavam e o Senhor os ouvia. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: Deus continua com seus ouvidos atentos e abertos para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas orações. Qual foi a última vez que você falou com Deus através da oração? Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus, reconhecendo a grandeza e a santidade de Deus e reconhecendo o quanto você depende do Senhor? Qual foi a última vez? Há pessoas que estão simplesmente se conformando com ir à igreja uma vez na semana, mas não têm um relacionamento diário, constante e profundo com Deus. Interessante que aí o texto diz assim, falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que ele tinha dado. Veja, eles clamavam, eles invocavam o nome do Senhor, o Senhor os ouvia e o Senhor também falava com eles. Falava-lhes ao coração. É uma via de mão dupla. Falamos e Deus nos ouve, Deus fala e quer que nós também ouçamos a sua voz e obedeçamos a sua vontade. Então, eu quero nessa manhã já convidar você a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, a se prostrar diante do Senhor em atitude de adoração, de contrição e de rendição diante do Senhor. Reconhecendo quem Deus é e quem nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. Somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa da gente. Somos nós que precisamos do Senhor. E aí, no versículo 8 ele diz, tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles e Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Veja, aquilo que eu falei agora há pouco, o amor de Deus, o perdão de Deus não exclui a disciplina, não exclui a correção. Tem gente que diz assim, não, Deus já me perdoou, então tá tudo bem, não vai ter nenhuma consequência. Vai, claro que vai. Toda ação tem uma reação. Toda decisão, toda escolha, todo caminho traz uma consequência. Deus perdoa. Ele é um Deus perdoador. Mas justamente por ser um Deus amoroso e não querer que nós nos percamos no caminho, ele estabelece uma correção, ele estabelece uma disciplina, ele estabelece uma punição para que nós aprendamos com os nossos erros. Se Deus passasse a mão o tempo todo sobre a nossa cabeça e não nos corrigisse, não nos disciplinasse e não nos punisse sempre que necessário, nós iríamos lidar com o pecado de forma leviana. Iríamos brincar de ficar pecando o tempo todo. E não é esse o propósito de Deus para nós. Não é essa a vontade dele para nós. A vontade de Deus é que vivamos uma vida de comunhão com ele através do compromisso, da santidade, da obediência. Então, se erramos, nos arrependemos, confessamos e somos perdoados, agora nós temos que também nos submeter à disciplina estabelecida pelo Senhor, à correção do Senhor. Ok? Deus é perdoador. Ele está pronto para te perdoar, ele está pronto para nos perdoar. Basta confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus está pronto para perdoar. Agora é preciso estar pronto também para se arrepender. Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem reconhecido as suas falhas? Tem gente que diz assim, não, mas eu não tenho pecado. Olha, se está dizendo que não tem pecado, já está pecando. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, confessar ao Senhor e estar dispostos a mudar, estar dispostos a ser lapidados pelo Senhor. E aí, ele finaliza o Salmo com o versículo 9 dizendo, exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Ele finaliza o Salmo falando da santidade de Deus, e porque Deus é santo, nós temos que nos prostrar diante dele. Porque Deus é santo, nós temos que nos santificar. Porque Deus é santo, nós temos que viver uma vida de integridade, uma vida reta, uma vida comprometida com a palavra de Deus. Nós não estamos servindo a um Deus qualquer. Nós estamos servindo ao Deus que conhece a cada um de nós por dentro e por fora. Ele conhece todos os nossos caminhos, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as motivações do nosso coração. Ele nos conhece como nós realmente somos. Deus nos conhece como nós realmente somos.
Não há nada oculto aos olhos de Deus. Ele sabe exatamente quem somos. E porque ele sabe exatamente quem somos, ele está com seus braços estendidos para nos ajudar, para nos levantar e para nos fazer trilhar o caminho que ele tem proposto para nós, que é o caminho da santidade. Deus é santo e é necessário que nós nos santifiquemos para que vivamos uma vida que agrada ao Senhor e tenhamos uma vida de comprometimento com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus espera de nós. Veja, quando a gente vai lá para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13, o apóstolo Pedro diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos também em tudo que vocês fizerem, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ele está citando aí, por exemplo, Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45 e capítulo 19, versículo 2. Portanto, queridos, nós devemos buscar viver uma vida de santidade diante do Senhor. Vamos aproveitar que nós estamos iniciando mais uma semana e nos comprometer a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de compromisso com a palavra e com a vontade de Deus. Ok? Que Deus nos abençoe. Que essa segunda-feira e que essa semana seja uma semana de bênção, seja uma semana onde nós nos acheguemos cada vez mais ao Senhor e onde nós vivamos cada vez mais da forma que agrada ao Senhor. Tá bom? Vamos orar? Vamos aproveitar para colocar as nossas vidas diante do Senhor? Pai querido, estamos iniciando mais uma semana e eu quero agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos ajude a viver em santidade, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que glorifique o Teu nome. Que tudo que façamos, pensemos, falemos, seja para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Purifica-nos, ó Deus, santifica-nos, ó Pai, para que a nossa vida reflita a Tua presença e a Tua santidade em nós. Pai, alcança aqueles que estão enfermos, aqueles que não Te conhecem, aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Estende, Pai querido, a Tua mão sobre cada um deles e que esta segunda-feira seja uma segunda-feira de renovação, transformação, restauração, salvação, perdão, de vidas sendo transformadas poderosamente pelo Senhor e para a glória do Senhor. Oramos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor já tem nos dado, por tudo quanto o Senhor já tem nos feito e por tudo quanto cremos que o Senhor haverá de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Amém. Eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Você que ainda não curtiu, curta esse vídeo. E você que ainda não compartilhou, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos, nesta segunda-feira, alcançar ainda muitas outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus nos permitir, amanhã, 6h57, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.